Segundo Crônicas, capítulo 1. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque iria armar uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: De grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Salomão ajuntou carros e cavaleiros. Tinha 1400 carros e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro como pedras, e cedros em abundância como os que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 siclos de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Bom, irmãos, no primeiro capítulo já tem uma passagem muito conhecida nossa, né? A gente já ouviu muito, né? Às vezes nas pregações, que é a parte em que Deus fala com Salomão, né? Deus fala com Salomão e fala para ele: pede tudo o que tu queres que eu te direi. Tá travando. Tá travando, irmãos? Aqui, não tá, né? O meu não. Fecha o áudio, Cris, por favor. Então, irmãos, antes de chegar nessa parte, vamos para o capítulo, aqui no versículo 1. O versículo 1 está falando: Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor Deus era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Esse foi o início de Salomão, irmão, na sua carreira. Deus estava com ele, né? Deus estava acompanhando Salomão. Salomão, como a gente já leu lá em Reis, agora a gente já conhece, né? A gente vê que ele se desviou de Deus, né? Ele acabou se desviando mais para frente, tá? Então, aqui tem uma passagem muito conhecida, que eu acredito que vocês já ouviram também bastante vezes, né? Em pregações, e que às vezes eles cometem um erro até aqui nesse versículo 10. O que a gente estava acostumado a ouvir no versículo 10? Eu vou ler aqui para vocês, ó. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar
a este teu tão grande povo? Vocês conseguem enxergar aqui, irmão, um erro que comumente cometem, né? Vocês conseguem enxergar? É um erro sutil, mas que inverte toda a lógica aqui. Aqui, irmão, a gente ouvia falar muito. Deus deu sabedoria a Salomão para ele entrar e sair, né? Para ele poder entrar e sair no meio do povo. Essa frase está errada, ela está ao contrário. Deus deu sabedoria para ele sair, porque ele já está no meio. Ele faz parte do meio do povo. Deus deu sabedoria para ele conseguir sair e tornar a entrar de volta no meio do povo. Não entrar e sair. Quem entra e sai é quem não é de lá. Se eu falar, eu consegui entrar na cadeia, irmão, e sair, o que vocês vão entender? O Josafá foi lá fazer uma visita. Saiu. Ele não é de lá. Agora, se eu falar, eu saí e voltei, quer dizer que eu sou dali, né? Eu sou dali de dentro. Então, quando ele fala aqui, ó, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante este povo. Que é o modo dele falar, eu quero aprender a lidar com ele, eu quero estar no meio deles, sair e tornar ao meio deles, né, com sabedoria, com prudência. Tá? Eu falo porque eu já vi isso várias vezes nas pregações e eu acho isso uma falta de cuidado quando está lendo o texto, porque isso aqui não precisa interpretação. Tá escrito na palavra, é só ler e tá. Não precisa de muita interpretação. Tá? Então aqui, irmãos, Crônicas agora está fazendo um apanhado rápido, tá? É um resumo, né, de todos os reis, tá? Agora vai começar a pegar novamente os reis e vai fazer um resumo, um apanhadão, tá? Então aqui está falando sobre Salomão, né, que Deus deu para ele, né, mais do que ele pediu, né? Tá falando sobre o altar, que ainda permaneciam lá originalmente a tenda da congregação que o próprio Moisés fez, o altar de bronze que Ur fez, né? Que Ur fez há não sei quantos centenas de anos atrás, né? Que Ur fez ainda estava lá, né? Na época de Salomão. Alguma pergunta, irmão? Se não tiver, a gente já vai para o capítulo 2, tá? Então vamos aqui para... Ô, irmão, meu celular tá travando, Fala, Cris. mas agora melhorou. Meu celular tava travando, quase não tava entrando, não conseguindo entrar. Agora melhorou, mas às vezes ele volta a ficar ruim. O que mais? Não, Cris, não interrompe a aula não, filho. Tá bom? Se você tem um problema aí, é aí o problema. Você tenta arrumar, arrumou, tá tudo bem, tá? Não interrompe mais não, tá? Não abre mais o áudio, tá bom? Eu vou fechar seu áudio aqui. Deixa isso, fechou. Não abre mais não. Vamos lá, vamos soltar aqui. Adiantar. Segundo Crônicas, capítulo 2. Resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também casa para o seu reino. Designou Salomão 70.000 homens para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como procedeste para com Davi, meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar a casa em que morasse, assim também procede comigo. Eis que eu estou para edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus, e lhe a consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e lhe apresentar o pão contínuo da proposição, e os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas festas de lua nova, e nas festividades do Senhor nosso Deus. O que é obrigação perpétua para Israel. A casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar a casa,
senão para queimar incenso perante ele. Manda-me, pois, agora um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em obras de púrpura, de carmesim e de pano azul, que saiba fazer obras de entalhe, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi meu pai empregou. Manda-me também madeira de cedros, ciprestes e sândalo do Líbano, porque bem sei que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano. Eis que os meus servos estarão com os teus, para me prepararem muita madeira, porque a casa que edificarei há de ser grande e maravilhosa. Aos teus servos cortadores da madeira darei 20.000 coros de trigo batido, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Irão, rei de Tiro, respondeu por carta que enviou a Salomão, dizendo: porquanto o Senhor ama o seu povo, te constituiu rei sobre ele. Disse mais Irão: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de discrição e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu próprio reino. Agora, pois, envie um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Ele sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em obras de púrpura, de pano azul e de linho fino, e em obras de carmesim. E é hábil para toda obra de entalhe e para elaborar qualquer plano que se lhe proponha, juntamente com os teus peritos e os peritos de Davi, meu senhor, teu pai. Agora, pois, mande o meu senhor para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falou. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanto houveres mister, e ta faremos chegar em jangadas pelo mar, a Jope, e também a fará subir a Jerusalém. Salomão levantou o censo de todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o censo que fizera Davi seu pai. E acharam-se 153.600. Designou deles 70.000 para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas, como também 3.600 para dirigirem o trabalho do povo. Aqui, irmãos, né? Tá relatando um acordo que ele tem com o Irão, né? O rei Irão também era amigo próximo do pai dele. E esse rei, como morava mais perto da onde plantava onde tinha o cedro, as madeiras, o povo dele era mais habilidoso com essas madeiras e ele fez um acordo de fornecer. Não foi dado, né, gente? Foi comprado porque Salomão ia dar azeite, vinho e mais outras coisas em troca. Então é um comércio, né? Tá fazendo aqui um comércio. Tá? Outra coisa também, aqui também está falando dos estrangeiros, tá? Esses estrangeiros aqui, irmãos, em muitos casos são escravos, tá? São homens que foram presos, gente de outros povos, né? Que muitas vezes eles eram pegos como escravos, tá? Tá aqui no versículo 17, ó. E Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia nas terras de Israel, conforme o censo com que contara Davi seu pai, né? Acharam-se 153.600. Olha só o que ele mandou eles fazer. Ele designou deles 70.000 carregadores, ou seja, carrega coisas, peso, pedra, né? E 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Quase a mesma coisa lá no Egito, né? Aqui a gente vê como faz sentido Deus determinar uma lei, a lei do sábado. Por quê, irmão? O que vocês acham que ia acontecer se não existisse a lei do sábado ali? Com os escravos. Eles iam trabalhar sem parar.
Olha como Deus é piedoso. Deus pensa na terra, tem tempo de descanso para a terra, tem um tempo, uma lei lá para a terra, né? Tem para os animais, tem até para os escravos. Aliás, não é só escravo, né? Porque essa lei é para todo judeu. Mas a lei diz que ninguém pode fazer uma obra servil, né? No dia de sábado, ou seja, todos devem descansar. É óbvio, quando Jesus Cristo fala que a lei foi criada para o povo e não o contrário, não lei para o povo, o que Jesus está querendo ensinar? Que todas essas regras foram criadas para poder, para poder cuidar do povo, tá? Foi para poder tomar conta do povo, para não sufocar o povo ou pesar no povo. Irmã Pedra, pode falar. Aqui ele está falando que queimava incenso é o mesmo incenso que o povo queima hoje ou tem alguma diferença? Não, tem outras diferenças. Naquela época tinha umas velas que eles faziam também, tipo de, como é que fala? Que usa muito, é de cerâmica. É como se fosse uma cuiazinha, uma vela com dois buraquinhos. Você coloca o óleo ali e mergulha lá um pavio, alguma coisa e puxa para fora, né? A pontinha. E você coloca fogo ali. Alguns eram usados assim, outros eram com outros tipos de coisa para dar cheiro, né? Isso aí é a forma de perfumar o ambiente, né? Eles tinham esse cuidado também para que, até porque, irmãos, imagina o cheiro que não tinha o templo. Que cheiro que vocês acham que tinha o templo, irmãos? Quem quer opinar? A irmã Pedra está com a mão levantada ainda? Acho que eu esqueci de abaixar, né, irmã Pedra? Deixa eu abaixar a mão dela. Eu já passo para você, irmão Melquisedeque, tá? Qual o cheiro que você... Tá fácil, viu? Parece difícil, mas não é, tá? Qual é o cheiro que vocês acham que tinha no templo? Não tá difícil. Para pensar um pouquinho. Mirra? Não. Um cheiro assim... Carniça. De carniça. Oi? Exatamente. De carniça? Irmão, exatamente. O templo, gente, era quase um açougue. Vocês estão entendendo? Era quase um açougue. Só aqui atrás, ó, no primeiro capítulo, quantos cordeiros Salomão matou? Vocês lembram? Para fazer oferta? Mais de 1.000, né? Que tá escrito. Exatamente. Aqui. Imagina o sangue, o corvo e tudo, misericórdia. Exato, gente. Resto de coisa. Devia ter muita mosca também. Entendeu? Mosca, muita coisa. Então, tudo isso acabava ajudando a trabalhar lá como uma espécie de higienização do local, né? Então, além daquele cheiro forte, eles deviam ter um cuidado muito grande por conta do sangue, né? Por conta da lei que fala do sangue. Então, eles deviam limpar muito bem as coisas. Mas mesmo assim, vocês sabem, acaba ficando o cheiro no ambiente, no local. Mesmo que eles queimando, né? Aquela fumaça também de carne. Exato. Queimando, né? Gordura, tudo. Aquela fumaceira, né? Algumas coisas acabavam sobrando, o resto. Então, o próximo poderia ter... não tinha também restos ali, porque tinha um lugar certo de levar e enterrar. Mas mesmo assim, gente, tá? Tinha... já dá para vocês imaginar, né? Só em um dia o camarada ofertou 1.000 cordeiros. Olha a matança, quanto bicho, quanta gente, né? Então, esses aromas acabavam ajudando. A gente não sabe se as especiarias que estavam ali também tinham algum produto de repelir bichos, né? Podia ser que também atuava nessa parte, nesse sentido, tá? Então, é bom a gente fazer essas reflexões, porque, gente, a gente tenta aos pouquinhos entrar na imagem daquela época, né?
faz com que a gente passe a ver além do que a gente está conhecido, já falar, porque tinha lá o templo. Não, é muito mais que isso, tá? Tem muito mais coisa, né? É uma espécie de um açougue, muita gente, aquela multidão de gente, muita gente doente, né? Muita gente enfermo, leproso, que está indo lá para poder se apresentar para o sacerdote. O lugar é quente de manhã, muito calor de manhã, à noite muito frio. Eles andavam com aqueles blusão para poder usar de noite, e de dia aquele vestido, aquela roupa mais fina, né? Então não devia ser fácil não. Não devia ser fácil não, tá? Irmão Melquisedeque, pode falar. Irmão, então, só para resumir, né? Essa parte aí que a gente sabe que Deus falava realmente com o povo no passado. Mas essa parte tem a ver que antes de Deus mandar seu filho, na época de Salomão ainda Deus falava por revelação, de revelar as coisas para os homens, para os reis, para os apóstolos. Sim, aqui naquela época, apesar que isso, Melquisedeque, fica aqui até uma atenção para todos. Vamos nos atentar às perguntas do texto, tá, gente? Do que a gente está lendo, senão a gente às vezes acaba mudando do assunto e não percebe. Aí eu vou começar a responder várias perguntas aqui que não tem a ver com o texto. Mas respondendo a pergunta do nosso irmão, a lei, gente, ela é seca. Ela é aquela lei, acabou. Ela está explicando ali para eles. Não tem uma mensagem lá dentro. Não tem uma mensagem. Então, Deus, ele institui o ministério dos profetas justamente para isso. Para ele falar com o povo algo além do que está na lei. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ele quer se comunicar, ele quer dar recado. Porque lá, gente, não era uma prova espiritual, né, que você passa sozinho e tal. Não. Lá tinha a aprovação deles, era gente, era outros povos, outro país. Imagina nós aqui. Nós somos o povo de Deus. A Argentina, que está do lado, o Paraguai, o Chile, são os nossos inimigos. E às vezes você precisa de uma resposta direta, porque os argentinos estão invadindo o Brasil e vão vir matar todo mundo. Vocês estão entendendo que a coisa era muito mais incisiva, né? E precisava de uma resposta. Então, tinha os profetas, só que também tem o seguinte, né? Apesar que eles passavam muito pano para isso, profeta de Deus que profetiza e não cumpre, a lei mandava matar. Mandava apedrejar. Então, você tinha que estar bem e não era assim, sabe? Deus te dá uma coisa aqui, daqui a pouco ele revela uma coisa para outra pessoa. Não. Lá era uma pessoa que era escolhida para isso. Tinha uma pessoa em uma nação inteira. Às vezes tinha um ou dois, só para uma nação toda, né? Então tinha aquele profeta. O ministério dele era transmitir a vontade de Deus, principalmente quando o povo estava fazendo as coisas erradas. Ele era enviado lá, né, para puxar a orelha do rei, de alguém importante, e aí, consequentemente, a vida dele também estava em risco, porque tem muita política no meio disso, né? Ou seja, se ele fala, eu perco prestígio, aí o povo já não acredita mais em mim, e aí se eu precisar sair para guerra, eles não vão confiar. Então tinha toda essa politicagem, como a gente já viu, né, lá em Reis, né? Então tinha, irmão, tinha esse ministério, né, do profeta, como é falado no Novo Testamento, que fala tanto a lei de Moisés, como os profetas, que é o ministério dos profetas, todos eles anunciaram a vinda de Jesus. Tá respondido, irmão? Ô, sim, irmão, valeu por esclarecer, perdoa aí, viu? Não, imagina. É só que eu tenho que esclarecer às vezes, né? Às vezes a gente acaba esquecendo, tá? Mas não é que eu falei isso para vocês. Isso aqui é uma regra já do nosso grupo, tá? Então não é específico aqui para você. Manter, gente, sempre que possível, a pergunta dentro do que a gente está lendo, senão a gente acaba desviando o assunto, né? Desvia demais. Então vamos lá para o capítulo 3. Segundo Crônicas, capítulo 3. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá,
onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Começou a edificar no 2º mês, no dia 2º, no ano 4º do seu reinado. Foram estas as medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo o primitivo padrão, 60 côvados, e a largura, 20. O pórtico diante da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo, e a altura 120, o que dentro cobriu de ouro puro. Também fez forrar de madeira de cipreste a sala grande, e a cobriu de ouro puro, e gravou nela palmas e cadeias. Também adornou a sala de pedras preciosas. E o ouro era de Parvaim. Cobriu também de ouro a sala, as traves, os umbrais, as paredes e as portas. E lavrou querubins nas paredes, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais o Santo dos Santos, cujo comprimento, segundo a largura da sala grande, era de 20 côvados, e também a largura de 20. Cobriu-o de ouro puro, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro. Cobriu de ouro os cenáculos. No Santo dos Santos, fez 2 querubins de madeira e os cobriu de ouro. As asas estendidas juntas dos querubins mediam o comprimento de 20 côvados. A asa de um deles, de 5 côvados, tocava na parede da casa, e a outra asa, de 5 côvados, tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados e tocava na outra parede. Era também a outra asa igualmente de 5 côvados e estava unida à asa do outro querubim. As asas destes querubins se estendiam por 20 côvados. Eles estavam postos em pé e o seu rosto virado para o santo lugar. Também fez o véu de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, e fez bordar nele querubins. Fez também diante da sala 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel sobre cada uma de 5 côvados. Também fez cadeias como no Santo dos Santos, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs nas cadeias. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. A da direita chamou-lhe Jaquim, e a da esquerda, Boaz. Aqui, irmãos, né, teria que parar, tentar desenhar para a gente imaginar, né, como que é essa cena, né, do lugar santíssimo, do santíssimo, que é onde está a arca e aonde está esses querubins, né, todas essas coisas. Mas os estudiosos da Bíblia, todas essas informações aqui, gente, não ficam perdidas, né? Eles vão tentar reconstruir a imagem, né? Fazer o máximo parecido que for, né? Para tentar fazer uma réplica. Mas a gente sabe, né? Conforme a palavra de Deus também mostra, que tudo isso, gente, é apenas uma amostra do que é real no céu. O interessante, se a gente pudesse conseguir criar essa imagem, é que a gente ia ter pelo menos uma ideia de como é no céu. Por quê? Aqui fala que tem a arca, que representa quem? Deus. Quem está acima da arca aqui? Os querubins, né? Que estão fazendo o quê? Estão acima de Deus. E justamente lá em Isaías, no capítulo 6, diz que Isaías ele teve a visão da glória de Deus e ele viu os anjos, que eram serafins lá, que estavam acima de Deus, voando também. Olha aí, a arca aqui está embaixo, os anjos em cima, cobrindo a glória dele, e na visão de Isaías ele também vê a mesma coisa, né? Ele vê ali os querubins voando sobre o Deus, falando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, quando a gente lê isso, a gente começa a entender que o que Moisés fez foi uma espécie de uma réplica
do que realmente é o trono de Deus na sua glória. É apenas uma réplica, tá? Aqui tem, aí a gente também tira, por exemplo, as cores. Lá tem muitas cores, né? Tem muitas coisas, né? Então, é interessante, mas essas informações, gente, é para um estudo ainda mais profundo, para quem quer tentar saber mesmo mais coisa, a imagem de como que era feito, né? Como que era a aparência dessas coisas, tá? Alguma pergunta? Fala, Cristiano. Só tira uma dúvida minha, os querubins voavam acima de Deus mesmo, assim, lá no céu de Deus? Ou eles voavam abaixo de Deus? Porque Deus está soberano, não é? Onipotente, onisciente, onipresente, não é? Exatamente, Deus é soberano. Mas isso tem nada a ver com soberania, tá, Cristiano? Aí tem a ver com a guarda de Deus. Eles estão voando acima. Sim, obrigado. Acima, né? Acima? Acima de Deus? De Deus. Eles estão voando acima. Não é do lado, assim, pelo jeito, porque acima de Deus, soberano, assim, é maior, né? Mas tá escrito que é em cima, então é em cima, né? Eu não posso falar que é embaixo. Hã? Mas tá escrito aí onde que tá falando? Em Isaías, no capítulo 6. Aqui também a arca está embaixo, os querubins estão acima com as asas, né, cobrindo Deus. Isaías 45, é isso? Não, Isaías 6. Deixa eu ler para vocês aqui. Tá, Deus abençoe. Isaías, capítulo 6. Isaías, no capítulo 6, está falando o seguinte. Deus abençoe. Olha aqui, ó. Isaías, capítulo 6. Eu vou ler desde o versículo 1, versículo 2. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto se enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seu rosto, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Entendeu? Então aqui está falando que serafins estavam por cima dele. Tá, Deus abençoe. É uma pergunta tão pequena, mas é uma coisa que parece que vira na cabeça para sempre. Então ainda bem que você já está escrito já. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Josafá. Amém. Vamos lá, capítulo 4. Vamos soltar aqui. Segundo Crônicas, capítulo 4. Também fez um altar de bronze de 5 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Fez também o mar de fundição, redondo, de 10 côvados de uma borda até a outra borda e de 5 de altura. E um fio de 30 côvados era a medida de sua circunferência. Por baixo da sua borda em redor havia figuras de colossíntidas, 10 em cada côvado. Estavam em 2 fileiras, fundidas quando se fundiu o mar. Assentava-se o mar sobre 12 bois. 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de 4 dedos, a sua borda como borda de copo, como flor de lírios. Comportava 3.000 batos. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto. O mar, porém, era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 candeeiros de ouro, segundo for ordenado, e os pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e as pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portas deles, as quais cobriu de bronze. E o mar pôs ao lado direito para o lado sudeste. Depois fez Irão as panelas, as pás e as bacias. Assim terminou ele de fazer a obra para o rei Salomão, para a casa de Deus.
as 2 colunas, os 2 globos e os 2 capitéis que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas. Fez também os suportes e as pias sobre eles, o mar com os 12 bois por baixo. Também as panelas, as pás, os garfos e todos os utensílios fez Irão-Abi para o rei Salomão para a casa do Senhor, de bronze purificado. Na planície do Jordão, o rei os fez fundir em terra barrenta, entre Sucote e Zereda. Fez Salomão todos estes objetos em grande abundância, não se verificando o peso do seu bronze. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar de Deus: o altar de ouro e as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição, e os candeeiros com as suas lâmpadas de ouro, para as acenderem segundo o costume perante o Santo dos Santos. As flores, as lâmpadas e as tenazes eram do mais fino ouro, como também as espevitadeiras, as bacias, as taças e os incensários, de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro do Santo dos Santos e as portas do santo lugar do templo eram de ouro. Gente, muito ouro, hein? Muita riqueza, né? Mas conforme nós estávamos conversando, olha que interessante. Além de todas as coisas para o sacrifício, para fazer as coisas, eles também tinham o quê? Utensílios para limpeza, né? Para poder se lavar, se limpar. Vamos ver aqui o versículo 6, meia dúzia. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas, né? Justamente porque iam mexer com gado, matar muito bicho, né? O que pertencia ao holocausto, o lavavam nelas, porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nela, praticamente tomassem ali um meio banho, talvez, né? Lavar braços, corpo, o rosto, né? Lavar ali, né? Por conta daquelas coisas. Então, imagina, gente, né? Devia ter um cheiro forte ali também, né? Bastante. Aí no versículo 8, também fez 10 mesas e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Essas mesas, gente, né? Que eles fizeram, né? Pode ser a mesma, pode ser não ser também, que eles têm um costume, que depois eles criaram uma espécie até de uma regra, que eles deveriam se lavar várias vezes antes de comer. Lembra lá quando Jesus fez água virar vinho? Aquelas talhas eram essas espécies de bacias enormes para que eles se lavassem, tá? Aquelas talhas lá, eles enchiam de água para que eles se lavassem, né? Lavasse braço, lavasse às vezes até rosto, né? E é mais ou menos isso aqui que eles estão fazendo aqui, né? Estão criando, tá? A gente não sabe se é a mesma coisa. Por quê? Eu vou dar um exemplo, ó. Dessa época de Salomão até chegar a época de Jesus, o que aconteceu com o templo, irmãos? Esses materiais são feitos de quê? Chuta algum material aí. Do que eram feitos esses materiais aqui, que tá falando aqui? Tem um aqui que aparece muito, um metal que fala muito aqui. Fala muito sobre ele. Ouro. Ouro, isso, bronze. Vocês lembram que depois eles foram presos, eles foram para Babilônia, levaram a riqueza deles, os ouros, eles levaram tudo, né? Eles levaram tudo. Então, irmão, aquelas talhas pode ser uma maneira de repor essas coisas, mas sem aquela riqueza porque eles não eram mais ricos. Eles eram praticamente pobres, porque eles eram os romanos mandavam neles. Então, provavelmente, todo aquele equipamento caríssimo, gente, foi tudo embora.
aquilo tudo foi roubado, saqueado, levaram embora, tá? Então pode ser que para manter a tradição e todos os costumes, né, eles podem ter refeito algumas coisas, mas não com o mesmo material nobre de antes, tá? De antes. Aí pode ser que aquelas talhas lá talvez sejam de pedras, né? De pedras, porque não tinham mais o cobre nobre que foi feito da primeira vez. Ou seja, a Bíblia não relata isso. A gente está usando a lógica para poder entender. Por quê? Porque é praticamente os mesmos utensílios usados para lavar, para se lavar. E o que eles faziam lá naquela época, na época de Jesus? Eles usavam a talha para se lavarem também, como está escrito lá no texto, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer, irmãos? Só para tentar fazer essa correlação de uma passagem com uma outra. Alguma pergunta aqui? Tá todo mundo quietinho hoje. Só tá o Cristiano tá falando mais e eu tô podando o Cristiano. Aí pronto, aí ninguém fala mesmo. Eu vou falar. Senão... Sim, pode falar. Aqui, peraí, tá escrito assim, que o mar, o que tem a ver o mar? Assim, o mar era para os sacerdotes se lavassem nele. O mar quer dizer o que, o mar? É Quem uma era mesa. era perto do mar? Não, é uma mesa que foi feito com uma arte parecendo um mar. Ah, entendi. Entendeu? Era um tipo de um bacião, uma mesona, não sei, né? Como é que a gente poderia se referir a isso, mas era uma arte, né? Era uma arte, o mar de bronze. Ah, sim. Era um mar de bronze, entendeu, irmã? Entendi. Bom, então vamos lá soltar aqui, irmão. Capítulo 5. Segundo Crônicas, capítulo 5. Ainda bem que não teve. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi seu pai havia dedicado. A prata, o ouro e os utensílios, ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus. Congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas tomaram a arca e a levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas sacerdotes é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele estavam diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que, de tão numerosos, não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viam. Aí estão os varais até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e renderem graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem.
de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Isso aqui, no finalzinho, né, foi a forma de Deus demonstrar que ele aceitou a oferta, que é a casa. Deus, aquela nuvem que encheu todo o templo, irmão, a casa ficou toda cheia. Aquilo simbolizava que Deus entrou lá e recebeu o lugar. É uma forma de abençoar ou consagrar o lugar, né? Então Deus recebeu a casa. Deve ter sido uma coisa maravilhosa, né? Todos os homens prontos para louvar a Deus. Os sacrifícios foram feitos, eles obedeceram às ordens, fizeram as coisas conforme a lei. E aí quando iam louvar, eles viram, né, a nuvem enchendo. Já pensou? Começa a aparecer uma nuvem dentro da casa, gente, saindo por cima, a nuvem saindo, ou seja, aquilo é um sinal da glória de Deus. Devia ser terrível, hein, irmão? Terrível, né? Aí sim dá vontade de falar em língua, hein? Você vê uma imagem dessa tão forte, poderosa, né? Mas era Deus dando sinal para eles de que estava tudo ok. Eles estavam no caminho certo, né? Estavam fazendo o que tinha que ser feito mesmo. Alguma pergunta dos irmãos? Bom, vamos ler aqui então o capítulo 6. É um pouquinho mais extenso, tá? Vamos 6 capítulos hoje, porque os outros foram mais curtinhos, 8:50, então dá pra gente ler mais um. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 6. Então disse Salomão: O Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa. Edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto ela se mantinha em pé, e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa a fim de estabelecer o meu nome. Nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel. Mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: Já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará o meu nome. Assim, cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de meu pai Davi e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor. E edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Nela pus a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze, de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e a pusera no meio do pátio. Pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que os teus filhos guardem o seu caminho, para andarem na lei diante de mim, como tu andaste.
Agora também, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi. Mas, de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus. Ouve e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga a teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que lhe deste e a seus pais. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na terra que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam, para andarem nos teus caminhos, todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Também o estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu grande nome e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por onde enviares, e orarem a ti, voltados para esta cidade que tu escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade. E se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde forem levados cativos, e orarem voltados para a sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça.
Perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer deste lugar. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido. Lembra-te das tuas misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. Essa oração, irmã, ela tem uma oração pastoral. E Deus se agrada disso. Por quê? Ele está orando, já prevendo que se o povo cair nessas condições, atenda o povo, perdoa o povo. Olha só que bonito, ele está pedindo antecipadamente que Deus tenha misericórdia. E essas coisas aconteceram. Tem uma parte da oração aqui que acontece exatamente a mesma coisa com um personagem da Bíblia. Um personagem famoso, conhecido, que é um bom exemplo, inclusive. Vocês conseguem imaginar de quem é? Eu fiz alguns apontamentos, mas eu já vou começar nesse. Vocês querem uma dica? Leiam o versículo 37. Deixa eu ver aqui. Uma irmã para ler para nós aqui. A irmã Eliana está aí? Irmã Eliana, você consegue ler o versículo 37 para gente? Para você ver como essa oração, irmãos, é uma oração profética, né? E é uma oração de alguém com quem está tendo cuidado com o povo, está preocupado com o povo. Né? Até aqui, Salomão estava indo bem. A irmã Eliana está aí? Se ela não tiver, alguém quer ler, irmão, o versículo? Posso ler, irmão Josafá? Esse personagem é Daniel, né? Exatamente, irmã. Já matou a charada, a irmã Pedra. Olha aqui. E na terra, para onde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro, a ti suplicarem dizendo, pecamos perversamente, procedemos, impiamente agimos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos e orarem, olha aqui, ó, e orarem para o lado da sua terra. O que Daniel fazia, irmão, quando ele ia lá para os aposentos dele? Vocês lembram? Ele abria a janela, que estava virada. Não, ele fechava as janelas, as portas. É mesmo, ele abria as janelas, as portas e falava com Deus, né? Ao ar livre, né, irmão? Perdoa. Tá? Ele orava para o lado de Jerusalém, do templo. Isso, irmã Carminha, exatamente. Perdão. Ele ficava em direção ao templo. E por que ele fazia isso? A resposta está aqui. Porque provavelmente essa oração que ficou registrada, eles deveriam estudar muito e guardaram, né? Eles guardavam isso como uma espécie de saída, né? Um dia que acontecer comigo, então eles estavam lá, cativos, e lembravam dessa oração que Salomão fez. Então ele fazia isso, ele ia abrir a janela, virada para a direção de Jerusalém, e orava exatamente como Salomão suplicou a Deus, que se o povo fizesse isso, que ele tivesse piedade e misericórdia. Então, tem várias coisas que dava para nós abordar aqui. Uma delas, o que é? O que a gente percebe aqui também? Que Daniel, ele cria na palavra, porque isso estava escrito. Ele não viu isso, não é da época dele. Ele não viu Salomão. Isso está escrito, é igual nós hoje, estamos lendo também a escritura. E Daniel creu, e ele fez, conforme está falando aqui, ele temia, e isso é muito bom. Ele subia lá
para orar. Senhor, aqui, irmão, nesse versículo, a gente pode ter mais ou menos uma ideia de como que deveria ser a linhagem da oração de Daniel. Como que deveria ser a linhagem da oração dele, irmão? Ele estava orando por si só ou pelo povo? Em primeiro lugar, pelo povo, por todos. Ele estava orando por ele e pelos irmãos dele. E o que será que ele pedia? Olha aqui. Se nós for levado em cativeiro, ó, quando pecarem contra ti, porque eles sabiam que foram para a Babilônia porque pecaram contra Deus. Ó, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem, os levem em cativeiro, aliás, para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem dizendo: pecamos perversamente, procedemos e impiamente agimos. Então, provavelmente, não que seja exatamente assim, poderia até ser também, mas a gente já tem uma ideia de como Daniel orava. Como: Senhor, nós estamos aqui nessa terra porque pecamos. Senhor, tenha piedade do seu povo. Lembra-se de nós, lembra das suas misericórdias, perdoa-nos, né? Então, Daniel, ele fazia exatamente o que está orientado aqui. Irmã Marcilene, pode falar. Nessa parte aqui, o pastor Josafá, o versículo 32 e 33, esses estrangeiros, como que eles entravam no meio do povo de Israel? Entravam e podiam ficar normalmente? Sim, alguns que quisessem vir e quisessem se submeter, ou seja, seguir as leis e as regras, dependendo desses casos, eles poderiam. Porque na lei também tinha regras sobre o estrangeiro, tá? Ou seja, o estrangeiro que está no meio deles tinha que ser circuncidado também. Algumas coisas recaíam sobre eles também, eles deveriam estar fazendo. Aqui são estrangeiros livres e também escravos, tá? Pode ver, gente. Tinha escravo aqui nessa época? O que vocês acham? Tinha, né? A gente vê que eles iam lá, brigavam e carregavam. Mas eles usam esse nome escravo. Difícil, né? Então, ou seja, esse nome está sendo usado com algum outro nome. Estrangeiros. Vocês estão entendendo? Então a gente tem que entender a aplicação da palavra, às vezes, ela não é de acordo com o que nós temos hoje, gente. As aplicações da palavra hoje é diferente. Então, o estrangeiro pode ser alguém livre, como também pode ser um escravo, tá? Tá bom, irmã Marcelene? Tá bom, Deus abençoe. E tem outras passagens aqui também, ó. É uma oração que ele está clamando por uma oração que seja para Deus ouvir eles, mas com uma prerrogativa. Existe uma prerrogativa, não é só ouvir. Primeiro que Salomão está fazendo uma oração pelo povo, é uma oração pastoral. Segundo lugar, segundo aspecto dessa oração, é que ele está fazendo uma oração pelo... Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Quando Abraão, ele intercede por Ló, sabe quando ele está lá orando? Ele falou o nome de Ló? Não. Ele falou o quê? A pergunta é boa, hein? Ele falou o quê? Não, Cris, não é. Que ainda se tivesse um do Senhor, ele poderia salvar. Quase, irmã, quase. O justo. Isso. Isso, Justo. Ele não pede para poder
Deus, se Ló estiver lá, não. Ele confiava que Ló era uma pessoa justa. Ele intercede por um justo. Senhor, se tiver um justo lá, e se Jó não fosse justo? Entendeu? O fogo ia descer de todo jeito. Salomão está fazendo a mesma coisa. Ele tá intercedendo só pelo pecador? Não, né? Ele não está intercedendo pelo pecador. Tem uma acondicionante aqui. Vamos ler o versículo 26. Vamos ver se vocês entendem o que eu estou falando. Ó. Quando os céus se fecharem e não houver chuva, por terem pecado contra ti. Primeiro ponto. Então eles pecaram. E orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados quando tu os afligires. Versículo 27. Então ouve tu desde o céu e perdoa o pecado de teus servos. Ele está orando por quem? Pelo pecador ou pelo pecador arrependido? Pelo pecador arrependido. Exatamente, irmão. Tá? Tem que haver arrependimento. Então ele está intercedendo, ele está pedindo, Deus, ouve o que se arrepende. Senhor, não vire a sua face quando ele entender que pecou. Quando ele está falando aqui, ó, confessar o teu nome significa que eles se perderam, foram após outros deuses, aí a coisa apertou, eles se converteram e eles voltam para o templo falando, tu é Deus. Ou seja, ele está se arrependendo e se convertendo de novo e volta e fala, tu é Deus, não há outro Deus. Ou seja, confessar o nome significa vir até ele e adorá-lo como único Deus e se arrepender dos seus pecados. Vejam que essa condicionante vem desde muito longe. Que isso está até nos evangelhos, isso permanece até o dia de hoje. Que a Bíblia também fala, o pecador que não é arrependido, ele não se salva. Ou seja, você creu, beleza, está convertido. A partir de agora, Deus já te livrou de muita coisa. Você é um santo, só que você não pode viver no pecado. Você tem que se arrepender. Você tem que se afastar disso. E isso tá na oração de Salomão. Salomão, ele apresenta essa condicionante. Senhor, se pecarem e se eles se arrependerem, né, ouve sua oração. E isso aconteceu, irmão, diversas vezes. Eu sempre erro o nome do rei, acho que é Acasias, eu não sei. Ele foi perverso, desviado mesmo, torto, adorava outros deuses, foi preso, maltratado, arrancaram os olhos dele. E o que aconteceu com ele, irmão? Ele estava lá no cativeiro, longe de casa. O que ele fez, conforme está aqui? Né? Ele não era tão crente que nem Daniel, não. Mas ele se arrependeu. Ele pediu perdão, aceitou, e Deus teve misericórdia dele. A Bíblia fala que Deus perdoou ele. Né? Então, isso aqui, gente, é bom que tira aprendizado para nós. Tá? Às vezes a gente fala, como teve até uma pergunta, acho que foi na aula passada, não, no culto passado, né? Sobre se nós somos pecadores porque a gente continua pecando. Ou seja, eu não sei se foi essa pergunta direito, se a gente continua andando. Não, a gente não pode. Jesus, ele morre, ele santifica nós para a gente estar apto a entrar na glória de Deus. Só que a nossa vida, a partir de agora, tem que ser uma vida de santificação. Né? A gente tem uma natureza pecaminosa. É diferente de você se entregar a ela. Né? Ou seja, fazer tudo o que você quer. Isso não pode. Tá? Você não pode. Vai acontecer os pecados que você está lutando, brigando. Deus vai ver que você se arrepende todos os dias, volta atrás, você não ama o pecado. Tem gente que ama, irmão, o pecado. Tem gente que sonha pecado. Tem gente que sonha com pecado. Ele sonha lá com dinheiro, com riqueza, com mulher, né? Com tudo. Não pode, tá?
Isso aí é desejo, é que o seu coração está nisso. Não pode. O pecado tem que te aborrecer. Você tem que ficar magoado. Você tem que ficar triste. Tá? E aí Deus ele vai nos perdoando porque sabe que a nossa luta é difícil. Tem mais alguma coisa, irmão, para falar aqui? Alguma pergunta? Pastor Josafá, deixa eu te fazer 2 perguntas. Uma que me veio. A partir dessa oração, então, do Salomão no templo, o povo só seria ouvido se fosse essa oração lá no templo? Se eles fizessem a oração no templo? É uma coisa bem assim, particular. Aliás, irmã, quem tinha o ministério de interceder pelo povo é o sacerdote. Eles tinham que ir lá orar junto com o sacerdote, falar com o sacerdote, pedir para ele, para que fosse ouvido e fosse respondido. Não é igual hoje, tá? Hoje, quando a Bíblia fala que rasgou o véu, ou seja, não existe mais ninguém que sabe, que você deva pedir para orar por você. Não. Agora é você. Deus ele te ouve agora. Ele te fez um sacerdote. Todos nós somos um sacerdote agora. Todos. Aquele sacerdote que era de Deus, que eu tinha que ir nele, falou, eu pequei, tá aqui o meu sacrifício do pecado, e eu quero te pedir, o sacerdote, ora por mim, pede perdão. Aí ele ia fazer oração. Ele fazia o sacrifício, falava, Senhor, este teu servo, conforme tua palavra determina, ele fez isso e assado, ele trouxe o sacrifício, a gente pede, perdoa ele dos seus pecados, né? Tinha alguém para fazer aquilo, tá? Mas aqui, em casos extremos, né, que nem Salomão está falando, ele tá preso em outro lugar, sozinho, né? Acorrentado às vezes, ou dentro de uma cadeia, e lá ele vai te suplicar. E se ele te suplicar, Senhor, ouve, por favor, né? Tenha misericórdia. Mas isso é para vocês, isso é para a gente entender o tamanho da misericórdia de Deus. Ele abriu o templo para nós. Ele rasgou o véu. O véu era aquela separação que tinha entre o povo e ir à presença de Deus. Ele abriu. E agora nós temos esse acesso direto a Deus. Certo. A outra pergunta, irmão, é do versículo 13 ao 14. Uma vez eu ouvi, né, uma irmã, dizendo que descobriu de onde que saiu o púlpito quando leu essa passagem. Ai, meu Deus. Tem a ver? Esse púlpito aqui não é esse púlpito que eles pensam lá. O púlpito, gente, o que Salomão fez? Foi até bem bom até você perguntar isso. Lá no meio do pátio, ele fez um lugar mais elevado, tá? É um púlpito. O púlpito é aquela parte elevada. Vamos pegar o lugar da onde a gente vê. Púlpito é aquela parte elevada de concreto. A madeira é a tribuna. Púlpito tem em todo lugar, até na escola. Às vezes você chega na escola, tem aquele lugar lá que tem um palcozinho alto ali, é um púlpito. É um lugar elevado. Você precisa estar no lugar elevado para as pessoas te verem. As pessoas querem te ver. Para destacar, né? Isso. Você destaque. Porque senão você está falando lá no meio do povo e ninguém está conseguindo te ver, porque lá eram milhares de pessoas. Então, Salomão já fez aquilo justamente para as pessoas, mesmo que elas estivessem de longe, pudessem vê-lo. Eles podiam vê-lo. Então, ele fez um púlpito e ele subiu nesse púlpito e se ajoelhou lá para orar, né? Virado lá para o templo, tá? Então, eles têm essa mania, púlpito existe antes da CCB. Que coisa, né? Ai, meu Deus, esse povo é foda. Mas você sabe que ela era a irmã que lia bastante a Bíblia, né? Então, assim, eu gostava de ouvir, assim, mas eu não lia, eu só acreditava no que ela falava. E quando eu li essa parte, eu lembrei justamente desse dia, quando ela falou que foi dali que saiu o púlpito. Mas por isso que é interessante a gente ler, né? Saber, ter conhecimento da Bíblia para poder entender, porque agora para mim faz sentido, né? O que a gente leu agora. Era por isso, né? Ele fez, e isso não está no projeto do templo, tá? É um acréscimo que Salomão faz. Ele faz, deixa eu fazer. E ele era inteligente, ele falou, não é verdade. A hora que eu for conversar com o povo, aonde eu vou ficar? Eu preciso subir em algum lugar.
para eles poderem me ver. Aí ele manda fazer esse púlpito, que é uma base, tá? É só uma base, devia ter uns degrauzinhos para subir para aquela base, devia ter 1 metro de altura, 2 metros, não sei, né? E fizeram lá o púlpito para ele poder ir ali adorar a Deus, né? Falar com Aqui Deus. na minha Bíblia está falando estrado, o pastor Josafá. Está falando um tipo de um estrado, que Pode para ser, explicar né? mais ou menos o que era, né? Isso, pode ser também. É algo elevado, né? Fizeram um negócio elevado para ele subir lá. Pode ser aqueles chamados de corote, né? Que tem praças, né? A minha já diz tribuna. Aí fala tribuna, né? Então, cada um fala. Mas a tribuna aí não tá muito certo, tá? Não tá, a minha aqui também, deixa eu ver, acho que é tribuna também. Deixa eu ver aqui. Porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal. Olha, meu Deus, é cada uma, né? É um diferente do outro. Porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal de 5 côvados. É muito alto, gente. 3 côvados, se não me falha a memória. Vamos ver. De 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura. Esses 3 côvados, gente, devia dar em torno de 1 metro, uns 2 metros, 1,5 metro, 2 metros de altura, né? Era um pouquinho altinho, né? Para eles poderem ver. Ou seja, tá na altura, o pé dele tá mais ou menos na altura da cabeça das pessoas, né? Eu acho que é uma altura boa, dá para quem tá lá no fundo poder enxergar. Mas aqui fala que era de metal, então cada um fala. Ele tinha posto no meio do pátio, ó, e pôs-se em pé sobre ela. E ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel e estendeu as suas mãos para o céu. E aí ele fez essa oração. Essa oração é uma oração bonita, prudente. Ele está intercedendo pelo povo como um pastor, que é a função dele, tá, gente? Ele não está fazendo nada de especial. Ele só está fazendo o básico, que é o que ele tinha que fazer, né? Ou seja, Deus... ele iria interceder por Deus, ou seja, era ele quem ia ouvir a voz de Deus, quem ia decidir as coisas pelo povo, que hoje, quem que ocupa a posição de Salomão hoje, irmão? Pode falar, irmã Cris. Jesus? Exatamente, Jesus. Jesus hoje é o comandante. Ele é o rei, mas não é questão, não é um modo de falar, gente. É real, ele está em trono de rei. Ele ocupou aquele trono que para cumprir a profecia que falava: e eu vou dar um rei que será uma lâmpada eternamente para Israel, que é Jesus. Jesus é o nosso rei. Entenda, irmão, você faz parte sim de uma nova nação, tá? O povo de Deus hoje está espalhada nas nações hoje. E alguns já morreram, outros não. Mas vai chegar um dia que ele vai juntar todos eles em um só lugar. Então nós temos um rei, nós temos uma nação, tá? A gente ganhou uma nova cidadania, que é uma celestial, uma que vai durar eternamente, ok? E Jesus hoje, ele ocupa essa posição de rei, ou seja, hoje, quem está falando por nós? Quem estava falando ali? Era Salomão, pelo povo. E hoje, quem que fala por nós que a Bíblia diz? É Jesus Cristo. Jesus é o nosso rei. E a Bíblia fala que ele é rei dos reis, porque ele é o maioral de todos os reis. Irmãos, vamos encerrar? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui se tem alguém com a mão levantada, que às vezes tem, eu não vi, né? Bom, a irmã Cris vai fazer a oração, tá bom? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Não esqueça de abrir o áudio, tá, irmã Cris? Vamos orar, irmãos. Glória a Jesus. Pai eterno que habita nos céus e aqui dentro do nosso coração, queremos te agradecer primeiramente pelo bem que o Senhor tem feito todos os dias da nossa vida. O maior bem foi aquele dia, Senhor, que tu vieste nessa terra, Senhor, e pagou todos os nossos pecados por amor das nossas almas. Não temos, Senhor, tamanho da nossa gratidão a expressar, Senhor, porque esse amor, Pai, é infinitamente, Pai eterno, e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela paciência, o amor
Senhor, a misericórdia, Pai eterno. Sabemos que somos imperfeitos, pecadores, por mais que queremos fazer o bem, fazer o certo, sabemos, Senhor, que é impossível, Deus. Mas o Senhor, Pai, através do Teu Filho, Jesus Cristo, Senhor, é que nos olha, que nos julga, Senhor, com a Tua grande misericórdia. Queremos Te agradecer por esse dia, pelo bem que o Senhor tem nos feito, pelo dia de trabalho, Senhor. Nos perdoa porque às vezes, Senhor, ficamos tão atarefados, Senhor, com a nossa vida, Senhor, material, mas o nosso pensamento e o nosso coração, Senhor, está em Ti. O desejo é grande, Pai, de participar de tudo, Senhor, que fala sobre a Bíblia, dos Teus ensinamentos, de estar junto com a Irmandade, Senhor. Mas Tu conheces, Senhor, as nossas causas, sabe, Senhor, das nossas necessidades, mas